E aí, pessoal, já pararam pra pensar? De onde vem essa mania da gente questionar tudo? Tipo, por que as coisas são como são? Essa curiosidade, toda essa vontade de entender o mundo, isso tem nome, filosofia. Filosofia, parece coisa de gente séria, né? Mas e aí, como é que essa busca por entender tudo começou? Começou lá na Grécia Antiga, século sexy velho antes de Cristo, imagina só. Grécia, um lugar cheio de gente viajando, comerciando, trocando ideias, um monte de culturas diferentes se encontrando, sabe? Tipo um caldeirão cultural. Exatamente, um caldeirão cultural. E nesse caldeirão fervilhando, a democracia em Atenas também teve um papel importante, porque ela incentivava as pessoas a pensar, a participar da política. A democracia meio que ajudou a dar um empurrãozinho para a filosofia. É isso aí. A palavra filosofia vem do grego philos, que é amor, e sofia, sabedoria. Amor à sabedoria. É isso aí, amor à sabedoria. E essa busca por conhecimento, ela ia além dos mitos e crenças da época. Os filósofos, eles buscavam respostas usando a razão, a lógica para entender o mundo ao redor. E qual era a grande diferença entre essa filosofia e os mitos? Olha, os mitos tentavam explicar o mundo através de histórias de deuses. A filosofia já usava a razão e a observação para buscar a verdade. Ah, entendi. Então era tipo uma ciência da época, assim. Em certo sentido, sim. Mas a filosofia, ela não se limitava só a explicar os fenômenos da natureza, não. Ela também se dedicava a questões como ética, política, a natureza da alma humana. Nossa, quanta coisa. Mas e como esses primeiros filósofos faziam para descobrir tudo isso? Sócrates, por exemplo, ele não deixou nada escrito. Mas ele ficou famoso por causa do método de ensino dele, a maiêutica. Basicamente, ele bombardeava as pessoas com perguntas. Tipo um advogado da verdade. É uma boa analogia. Ele fazia as pessoas questionarem as próprias crenças, sabe? Para chegarem às suas próprias conclusões. Faz sentido. Mas e o Platão? O que ele defendia? Platão era discípulo de Sócrates. Ele herdou essa paixão pelo questionamento, né? Fundou a academia, uma espécie de escola de filosofia. Escola de filosofia. E ele escreveu vários diálogos usando Sócrates como personagem principal para debater temas como justiça, beleza, amor, o próprio conhecimento. E o que ele dizia sobre esses temas? Ele desenvolveu a teoria das ideias. Ele afirmava que o mundo que a gente vê, toca, sente é só uma cópia imperfeita de um mundo de ideias perfeitas e imutáveis. Tipo, a gente tem na mente a ideia perfeita de uma cadeira, e as cadeiras que a gente vê no mundo real são só imitações dessa ideia. Exatamente. E essa busca pela verdade ideal era o que guiava o filósofo. Mas o Platão não era o único com ideias revolucionárias. O discípulo dele, o Aristóteles, também deixou um legado enorme para a filosofia. E o que o Aristóteles pensava diferente do Platão? O Aristóteles concordava que a razão era importante, mas ele acreditava que o conhecimento vinha da observação do mundo real, da experiência. Ele estudava tudo, desde lógica e ética até política, física, metafísica. Nossa, que cara estudioso. Ele buscava entender o mundo a partir da observação, da análise. Então, para ele, a gente aprende observando as coisas ao nosso redor. Exatamente. Para ele, a experiência era a base do conhecimento. Ele sistematizou o conhecimento da época, classificando plantas, animais, analisando a política, a ética. Nossa, esses caras eram, tipo, multitarefas, né? Mas, e aí, o que a gente pode aprender com esses filósofos gregos? Eles nos ensinaram a importância da razão, da reflexão, do questionamento, para a gente entender o mundo e a nós mesmos. A filosofia nos ajuda a pensar criticamente, a questionar as coisas que a gente considera certas e a buscar a verdade por trás das aparências. E aí, será que essa filosofia toda ainda é relevante hoje em dia? Tipo, no mundo moderno, com tanta tecnologia, tanta informação. Com certeza. As questões que esses caras levantavam continuam atuais. O que é a justiça? O que é a felicidade? Qual o papel do Estado? Como a gente pode viver uma vida boa? A filosofia nos convida a pensar sobre essas questões, sabe? E buscar as nossas próprias respostas. A gente pode dizer que a filosofia não é só coisa do passado. Exatamente. A filosofia está presente no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, nas nossas reflexões sobre o mundo. E como os gregos mostraram pra gente, questionar, duvidar, buscar a verdade é essencial pra gente crescer como indivíduos, como sociedade. Esses caras, Sócrates, Platão, Aristóteles, abriram um caminho, né? Mas a gente tem que lembrar que eles não estavam sozinhos nessa jornada filosófica. A Grécia Antiga fervilhava de ideias. Certo. Tinha mais gente filosofando por lá. Quem mais a gente precisa conhecer? Imagina só, tinha os sofistas, por exemplo. Eles eram mestres da retórica, da argumentação. Ensinavam as pessoas a defender seus pontos de vista. Professores de oratória? É, mais ou menos isso. Só que eles não estavam tão preocupados com a verdade absoluta, não. O negócio deles era a arte da persuasão, convencer os outros. Tipo aqueles advogados que defendem qualquer causa contanto que paguem bem. É uma boa analogia. Eles acreditavam que a verdade era relativa, dependia do ponto de vista de cada um. Imagina o debate que isso gerava. Nossa, devia ser um tempo incrível para troca de ideias.
E além dos sofistas, quem mais estava nessa? Tinha os epicuristas que buscavam o prazer e a felicidade como objetivo principal da vida. Epa. Sua farra, sua curtição. Calma, cara. Não era só farra, não. Eles valorizavam os prazeres simples, a amizade, o conhecimento, a vida livre de excessos, de preocupações. Ah, entendi. Então eles meio que pregavam um carpe diem, aproveitar o momento. Isso aí. Eles acreditavam que a gente não devia ter medo da morte, que a felicidade estava em viver o presente da melhor maneira possível. Interessante. Buscar a felicidade no dia a dia. E tinha algum grupo que discordava deles. Tinha sim. Os estoicos, por exemplo. Eles valorizavam a razão, o autocontrole, a aceitação do destino. Acreditavam que a gente devia viver em harmonia com a natureza, controlando as emoções, aceitando os acontecimentos da vida com serenidade. Tipo aqueles amigos que nunca se abalam com nada, que levam tudo numa boa. Exatamente. Eles buscavam a paz interior, a tranquilidade em meio aos desafios da vida. Que contraste com os epicuristas, né? Mas no fundo parece que todos estavam buscando felicidade, só que de maneiras diferentes. É verdade. E essa diversidade de ideias é o que torna a filosofia grega tão rica e fascinante. Eles nos ensinaram a questionar, a buscar a verdade, a refletir sobre o que realmente importa na vida. E essa busca por respostas continua até hoje, né? A gente ainda se pergunta: qual o sentido da vida? O que é a felicidade? O que é justiça? Com certeza, as perguntas que esses filósofos gregos se faziam continuam ecoando em nós. E a filosofia nos dá ferramentas para pensar sobre essas questões de maneira crítica, construtiva. É incrível como essas ideias da Grécia Antiga, de tanto tempo atrás, ainda fazem sentido pra gente hoje em dia, né? Tipo, começaram lá atrás com a gente olhando o mundo, se perguntando coisas. E essa curiosidade, essa vontade de entender como as coisas funcionam, essa é a essência da filosofia e continua até hoje. A filosofia pode ter nascido na Grécia, mas ela não parou no tempo. Então quer dizer que a filosofia está sempre mudando, se adaptando. Exatamente. As perguntas mudam, os desafios são outros, e a filosofia acompanha tudo isso. Depois dos gregos, vieram os romanos, a Idade Média, o Renascimento, os tempos modernos, cada época com seus próprios filósofos, com novas ideias, novas respostas para as grandes perguntas da humanidade. Nossa, quanta coisa. Mas como acompanhar tudo isso? É muita informação, né? Calma, não precisa se assustar. O importante é lembrar que a filosofia é um processo, sabe? Um processo de pensar, de questionar, de buscar. Não precisa decorar nomes e datas, o que importa é entender as ideias, os conceitos e como eles se conectam com a nossa vida. Entendi. Então a filosofia é como uma ferramenta para a gente entender o mundo. Isso aí, uma ferramenta para pensar criticamente, questionar o que todo mundo diz, formar nossas próprias opiniões. Isso é mais importante do que nunca, num mundo cheio de informações, cheio de desafios. E como a gente começa a usar essa ferramenta? Comece cultivando a curiosidade, o espírito crítico. Questione as coisas, procure diferentes pontos de vista, não tenha medo de duvidar. A filosofia ensina que não existe uma verdade absoluta. O que existe é uma busca constante, uma reflexão. E essa busca, essa reflexão pode nos ajudar a viver melhor. Claro, a filosofia nos ajuda a entender quem somos, o mundo que nos cerca, nossos valores, as nossas escolhas. Ela nos leva a viver de forma mais consciente, mais ética, com mais significado. Então a filosofia não é só um monte de teoria, é uma forma de viver. Exatamente. A filosofia nos convida a pensar, questionar, buscar verdade e, acima de tudo, viver uma vida com propósito. Uma jornada que vale a pena em qualquer época, em qualquer lugar. É isso aí, pessoal. A filosofia nasceu da curiosidade, da vontade de entender o mundo. Ela evoluiu ao longo do tempo, mas as grandes perguntas continuam as mesmas. O que é justiça, o que é felicidade e qual o sentido da vida? E a gente pode usar a filosofia como ferramenta para pensar sobre tudo isso, para questionar, para buscar nossas próprias respostas. E você já começou a sua jornada filosófica.